E aí, galera, terceiro, beleza? Vamos continuar aí corrigindo os exercícios de vocês, tá bom? Então, eu tava anotando aqui para vocês, faltou corrigir aula 41 e 42, página 37, tá bom? Vamos lá, então. Página 37, que é da aula 41 e 42, tá bom? São 4 exercícios, vamos conferir se é isso mesmo. São 4 exercícios bem tranquilos, tá bom? Então, essa aulinha de hoje é a correção dos exercícios para vocês. Depois, vocês vão fazer a tarefa mínima dessa aula aí, tá bom? Tá assim para vocês. Exercício 1, FUVEST. Um móvel pendurado no teto tem 3 elefantezinhos presos, um do lado, Três elefantinhos presos, um ao outro por fios, como mostra a figura. Então, o móvel é aquele brinquedinho que tem berço de criança, geralmente, o meu filho tinha. Tá? Fica penduradinho assim, fazendo barulhinho, né? Certo? Uns giram, outros não, outros a criança só puxa, tá bom? Aí vamos lá. As massas dos elefantes de cima, do meio e de baixo, são respectivamente. Então, o elefante de cima, o primeiro, tem 20 gramas, o segundo tem 30 gramas e o último, maiorzinho, tem 70 gramas. Os valores da tensão em newtons nos fios superior, médio e inferior são respectivamente iguais a... Eu quero saber quanto vale a força de tração no fio antes do primeiro elefante, entre o primeiro e o segundo, entre o segundo e o terceiro. Nos 3 pedaços de fio, certo? Note a DOT. Desconsiderar a massa dos fios. Então, a massa dos fios, esquece. A aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu quero saber quanto vale a força de tração. O primeiro pedacinho de fio lá de cima, ele vai segurar a massa dos 3 elefantes. Então, a força de tração, como está pendurado, se o corpo está pendurado, a gente pensa o seguinte, ó, se eu estou pendurado, você tem que pensar o seguinte, peso para cima, peso para baixo, tração para cima, certo? Se o corpo está pendurado, gente, sempre assim, né? Peso, tração, certo? Então, quer dizer, a força que está para baixo é o próprio peso do corpo. Então, quer dizer, esse fio, ele está segurando o peso do corpo. Essa força de tração não pode ser maior, tem que ser igual ao peso. Porque se ela for maior, você está indicando que o corpo está sendo erguido para cima. E é mentira, ele está parado. Se ele está parado, a tração é igual ao peso. Então, para o primeiro trecho, o primeiro pedaço de fio, o fio superior, né? O primeiro pedacinho de fio, vai ficar como aqui? A força de tração vai ser igual ao próprio peso. Então, vai ser o quê? Massa vezes gravidade. Só que nesse caso vai ser a massa de todos. Não. Vai ser 20 gramas mais 30 gramas mais 70 gramas. 20 mais 30 mais 70. Tudo isso dividido por 1000, né? Tem que passar para quilos. Vezes a gravidade, que vale 10. Corta o zero daqui. A tração do primeiro vai ser igual. Somando aqui vai dar 120 dividido por 100, né? Então o primeiro vai dar 1,2 newtons. Certo? O primeiro vai dar 1,2. O segundo fio, gente, o fio do meio, o fio médio, ele não segura mais o primeiro elefante. Ele só segura o segundo e o terceiro. Então fica fácil, né? O segundo fio, o fio do meio, vai ser a tração, vai ser quanto? 30 mais 70, dividido por 100, por 1000, né? Passar para quilo, né? Vezes 10, que é a gravidade. Corta o zero aqui. Aqui vai dar 100, 100 dividido por 100 vai dar 1. Então é 1 newton, né? Certo? Então observe, gente, que é de acordo com a massa do corpo, né? Tá bom? E o último vai segurar 70 gramas, né? O último vai ser 70 dividido por 1000 vezes a gravidade, que vale 10. Ó. Todos eles eu estou usando a mesma relação. Tá? Aqui, ó, tração é igual ao peso, portanto, tração é massa vezes gravidade. A massa sempre em quilogramas e a gravidade vedada, que vale 10. Esse aqui eu posso cortar o zero aqui. Esse com esse. Vai ficar 7 dividido por 10, 0,7. Ou seja, o primeiro pedacinho de fio segura 1,2 newtons. O segundo pedacinho de fio segura 1 newton. E o terceiro pedacinho de fio, 0,7. Logo, exercício 1
Alternativa A. Resposta certa, alternativa A. Tudo bem? Vamos lá. Faça a correção aí rapidinho, tá? 30 segundinhos aí, pra gente poder ir pro exercício 2, tá bom? Que é bem tranquilo também. Essa aula é bem fácil, tá? Vamos lá. Vamos lá? Já deu já, né? Próximo item, hein? Ainda a página 37, tá? Ainda a página 37, agora exercício 2. Tá assim para vocês, vamos lá? Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Em um pêndulo, um fio de massa desprezível sustenta uma pequena esfera magnetizada de massa igual a 0,01 kg. O sistema encontra-se em estado de equilíbrio, com um fio de sustentação em direção perpendicular ao Sol. Um ímã, ao se aproximando do sistema, exerce uma força horizontal sobre a esfera, e o pêndulo alcança um novo estado de equilíbrio, com o fio de sustentação formando um ângulo de 45 graus com a direção inicial. Então o que acontece? A gente tinha um pêndulo, presta atenção. Isso aqui se não desenhar fica difícil de entender, hein, gente? É isso fácil, mas se não desenhar fica difícil. Você tinha um pêndulo, tava aqui, ó. Ele estava na vertical. Aí eu coloquei um ímã próximo a ele. Coloquei uma pedra de ímã próxima a ele, certo? Ímã. Bom? Aí o que aconteceu? Exerceu uma força de atração. E esse ímã fez esse pêndulo girar e vir para cá com um ângulo de 45 graus. Então ele saiu daqui, ó, veio para cá, formando um ângulo de 45 graus, certo? Então na hora que o ímã chegou perto, não encostou, né? Só chegou perto, fez uma atração tão grande que esse pêndulo saiu do seu estado natural, tá bom? E fez um ângulo de 45 graus. Ele te passou a massa do pêndulo, né? Do corpo pendurado aí, né? É 0,01 kg. Certo? E a pergunta é, admitindo a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a magnitude dessa força em newtons é igual a... Eu quero saber quanto é que vale essa força. Entendeu? Eu tenho aqui no fio, gente, eu tenho uma força de tração. Essa força de tração é sempre contrária, tá? O peso está para baixo, não. Aqui eu tenho uma força-peso. No fio a força de tração, sentido oposto, né? Que senão o corpo cai. E eu tenho uma força para cá, não. Eu tenho uma força para cá, certo? Essa força magnética minha tá pro meu lado esquerdo. Se eu desenhasse para lá, ia ficar pro lado direito. Eu colocar o ímã lá, não tem problema nenhum. Só a ordem que eu coloquei para cá, mas poder colocar lá e o ímã do lado de lá. Aí seria peso para baixo, tração para cá e a força para o outro lado. Mas a ideia é a mesma. Então essas são as três forças que eu tenho no corpo. Tração no fio, peso para baixo e essa força magnética para o lado esquerdo. E a pergunta é, qual é essa força magnética? Certo? Quanto vale essa força magnética? Vamos fechar o meu triângulo, gente? Vamos lá? Vamos redesenhar esse triângulo. Eu vou ter o quê? Ó? Preste atenção. Eu vou ter a tração na diagonal, em hipotenusa, né? Tração. Na minha vertical, peso. E aqui, fechando esse triângulo, eu vou ter a força magnética, que é a pergunta do exercício. Certo? Entre a tração e o peso, forma um ângulo de 45 graus. Entre a vertical e aqui, 45 graus.
A pergunta é qual é a força magnética. O único dado que eu tenho no exercício é a massa. Se eu tenho a massa, eu consigo calcular o peso. Então dá para achar o peso. Então o que eu vou usar? Se eu quero achar é a força magnética, é meu cateto oposto. Se eu tenho peso eu consigo achar, a tração não tem como. Esses dados não dá. Mas o peso eu consigo achar no exercício. Como é que eu vou fazer? Então, tangente. Aqui, ó. Tangente, certo? De alfa é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 45 é igual. Cateto oposto é a força que eu quero achar. Cateto adjacente, a sua vizinhança do seu lado, é o peso. Portanto, a força vai ser igual ao peso vezes a tangente de 45 graus. A gente pega muito exercício, a gente quer só teoria que vem dada assim. A resposta seria essa. Quem é a força? Peso vezes tangente de 45. Mas aqui dá para resolver, né? Força vai ser igual massa vezes gravidade vezes tangente de 45 graus. Então a força vai ser igual. A massa é 0,01, a gravidade vale 10, tangente de 45 vale 1. Então a força vai ser igual. 1 eu posso cortar, 0,01 vezes 10, numa casa com a vírgula, né? 0,1 Newton. Esse é o valor da força magnética. Um exercício não é difícil, desde que você desenhasse, gente. Se desenhou, ficou fácil. Sem o desenho, fica bem complexo o exercício. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Mais 30 segundinhos aí para copiar, tá bom? Fazer a correção aí, quem não fez, eu corrigir direitinho aí, tá? A gente poder para o exercício 3, página 38. Vamos lá, rapidinho. Vamos lá? Próximo exercício, então. Vamos lá, exercício 3. Página 38, beleza? Vamos lá, tá assim. Mackenzie, São Paulo. Uma cancela manual constituída de uma barra homogênea de comprimento 2,40 e massa 10 kg é articulada no ponto O, onde o atrito é desprezível. A força F tem direção vertical e sentido descendente, como mostra a figura acima. Considerando a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, a intensidade da força mínima que deve aplicar no ponto A para iniciar o movimento de subida da cancela é. Então a cancela, quer dizer, pode ser motora, pode ser manual, igual aí, né? Quer dizer, é só passagem de veículos, pode ser. Antigamente, hoje colocaram grades, até pode de proteção, né? Tá? Mas antigamente, quando você ia ali na estação ali de Jundiapeba, ali que você passava no sentido Mogi, por trás da estação de Jundiapeba, ou então do lado da estação de Estudantes de Mogi, ou então também da estação do centro de Mogi, tinha um monte de cancela elétrica da linha do trem. Hoje colocaram os grades, passagem de túnel, então melhoraram bastante em alguns lugares. Mas alguns tem cancela ainda. Só que eles protegeram com grade porque o pessoal não respeitava, passava pela cancela mesmo, nem aí muitas vezes, né? Onde aconteceu o acidente, né?
tá bom? Então vamos lá, a ideia é a seguinte, tá? Ele quer saber o seguinte do exercício. Consideração da gravidade igual a 10, a intensidade mínima da força aplicada no ponto A. Aqui engraçado, né? Mínima do ponto A. E não passou para vocês o ponto A, né? Aí fica difícil, né? Cadê o ponto A de vocês? Aí não tem, né? Então vocês têm aqui uma cancela, tá? Você tem a barra, certo? Ponto A tá aqui, tá, gente? Ponto A é aqui, ó. Força aqui, ó. Onde tá a força de vocês aí? É o ponto A, tá? Aqui vai ser o ponto A. Aqui vai ser o ponto O. Só um desenho mais ou menos, assim, bonitinho não, gente, é só pra gente ter ideia, pra você ter ideia como é que monta com vocês, tá? Aqui o ponto O, certo? Aí ele fala que daqui até aqui, tem que passar, senão não abre, né? Certo? Daqui até aqui tem 2 metros. E tudo aqui tem 2,40. Vai ser importante isso aqui no final, hein? Certo? Aí a pergunta é, qual é a força aplicada nesse ponto aqui? Beleza, eu quero saber essa força. Lembra, a regra é essa. Força e distância de um lado é igual a força e distância do outro. A regra é sempre essa. Força e distância de um lado é igual a força e distância do outro. Aqui está o ponto B aqui, né? Então, força e distância daqui igual daqui. Então, eu vou colocar força. Qual é a distância que ele está do centro aqui, gente? Se aqui é 2,40, aqui é 2, ele vai estar 0,4, certo? É igual. Qual outra força que tem do outro lado? É o peso da barra, gente. A outra força que eu tenho do outro lado é o peso da barra. Só quero que você entenda o seguinte, o peso da barra está no centro. A força da barra, o peso da barra está no centro. Isso aqui é importante, tá? Ela dá o centro de força. Então o peso da barra está aqui, anotem aí, ó. Então quer dizer, eu vou igualar força de A 0,4, que é a distância até o apoio, peso da barra, vou colocar aqui, ó, peso da, vou colocar B, não, você pensa que é de lá, né? Peso da barra, vezes a distância que a barra se encontra. Qual é a distância que essa barra se encontra, gente? Agora vamos lá. A barra tem 2,40, então metade aqui dá 1,20. Se ela está 1,20, aqui vale 2, então ela está 80, 0,8. Certo? Então daqui, gente, eu já consegui matar o exercício. O valor é o dobro do outro. Certo? Mas vamos lá. Força de A vai ser igual. Peso. Peso é massa vezes gravidade, certo? Então isso aqui vai ficar como? A barra vale 10 quilos, não é isso? A barra tem 10 quilos. Então vai ficar 10 vezes 10, massa vezes gravidade, vezes 0,8 dividido por 0,4. Vai dar 100. 100 vezes 0,8 vai dar 80. 80 dividido por 0,4, tá bom? 80 vai ficar 800 dividido por 4, certo? Vai ficar 80 dividido por 0,4, igual a 800 dividido por 4. Então, essa força de A vai ficar 80 por 0,4, 200 newton. Fácil o exercício, né? Macete do exercício. Pegou exercício parecido com esse, gente. Agora, só nem usar isso aqui, se falasse despreza o peso da barra, aí tem que ter um peso do corpo aqui para dar equilíbrio. Ou aqui ou qualquer outro ponto. Não teria como fazer, ficar bambo o negócio, né? Certo? Se tem uma força aplicada aqui e nada lá, aqui a força de 0,1 aqui é levantar lá, certo? Se for desprezível o peso da barra. Mas no caso não é, então o peso da barra é que eu apoio aí, tudo bem? Então a resposta é 200 newton, tá? Vamos lá, 30 segundinhos, esse é pequeno. O exercício de equilíbrio, a gente pensa sempre nisso aí, tá? Onde eu apagar aqui, pense sempre nisso aí, ó. Força e distância de um lado tem que ser igual a força e distância do outro. Como aqui não tinha nenhuma força aplicada, a única força que tinha é o peso da barra. E nessas condições, sempre quando for trabalhar com o peso do objeto, o peso do agangor, o peso de um corpo, o peso de uma tábua, esse peso vai ser sempre na região central, certo? Vai ser sempre no ponto central, isso é regra, tá bom?
Vamos lá para o último exercício. Pagando aqui também, tá fácil, né? Exercício 4. Tá assim, vamos lá. Suja isso aqui, hein? Tá assim, vamos lá. CESP, São Paulo. Você já deve ter visto em seu bairro pessoas que vieram diretamente da roça, munidas de carrinho de mão ou uma simples balança, que vendem manjocas de casa em casa. Na feira, tem bastante ainda comerciante de feira, não das barracas grandes, mas aqueles que são clandestinos mesmo, sabe? Que vendem no meio da feira, tudo. Que vira e mexe, eu sempre aqui pro eu sempre vejo na feira de domingo, eles vendem essa balança manual, essa balança vassoura. Na realidade, essa é a balança. Aquela que a gente coloca digital, que lá na realidade é um dinamômetro. Ele mede a quantidade de força. Então, se você empurra sua mão, ele vai dar quantos quilos tem sua mão. Não tem lógica, né? Ele mede a força, tá bom? Vai calibrado de quilo em quilo, grama em grama, mesma coisa, mas ele mede a intensidade de força. Mas isso isso aqui é chamado de balança, que aqui é de equilíbrio. Você pondera um lado com o outro. É igual aquela balança de pediatra, né? Passa aqueles pezinhos. Tá assim, ó. A balança mais usada nessa situação é apresentada a seguir. Considere desprezível a massa do prato, seu cordames e a massa da haste onde está o maçor. A balança representada está em equilíbrio, pois o produto da massa do maçor pela distância que o separa do ponto P é igual ao produto da massa desejada medir pela distância que separa os seus cordames do prato que estão amarrados na haste até o ponto P. Ou seja, está em equilíbrio porque força e distância de um lado, né? Força e distância de A, vou colocar aqui de A, vai ser igual a força e distância de B. Um corpo até em equilíbrio tem que obedecer essa situação. Tudo bem? Vamos lá. Considerando que o prato da balança tenha 3 kg de mandioca e que essa balança tenha um maçor de 0,6 kg, para que atinja o equilíbrio, a distância D do maçor em relação ao ponto P deve ser em centímetros quanto? Então vamos lá, o prato vale 3 kg. Ah, professor, precisa passar para Newton, aqui é força, eu posso colocar 30 aqui, ali passar o 0,6, passar 6? Entenda, concorda comigo, se eu multiplicar esse por 10 e esse por 10, se eu não multiplicar a mesma coisa. Se eu multiplicar antes do igual e depois igual pelo mesmo número, eu não estou fazendo nada, certo? Então pode deixar em quilo, gente, você pega isso aí não. Então aqui vai ficar 3. Ah, e a distância pode ser em centímetro? Pode, mas aqui a distância vai ficar em centímetros. Como minha resposta aqui está em centímetros, está ótimo. Então a distância aqui do prato, 8 centímetros. A força do maçor, que é a massa dele, aí não pode enrolar. Se aqui você colocou em quilo, aqui tem que ser em quilo também, não vai poder inventar, né? Aqui quilo, lá newton, grama, aí lascou tudo. Então aqui é 0,6. E a distância eu vou achar. Esse aqui vai dar 24, 0,6 passa dividindo. A distância do B, que é a distância do maçor, vai ficar 24 dividido por 0,6. Certo? Igualando as casas, né? 24 por 0,6 dá 240. 240 dividido por 6 vai dar 40. 40 é o quê? A distância que eu achei, né? Se é a mesma desse aqui, 40 centímetros. Essa é a resposta do exercício 3. Ou os 4, desculpa. 40 centímetros. Fácil, né, gente? Bom, essa parte de equilíbrio, ela é bem tranquila, bem simples. Desde que vocês, ó, prestem atenção e dá uma estudadinha. Aí também não pode deixar relaxar, também é fácil, mas tem que analisar sempre essa ideia de força e distância de um lado, força e distância do outro, tomar bastante cuidado com as unidades de medida, tá bom? Como você está igualando, você pode deixar em qualquer unidade, desde que seja a mesma dos dois lados. Então preste atenção no nosso alternativo na resposta. Se a resposta é em metros, se está em centímetro, ou se fosse a força, está em quilo ou está em newton. Então preste atenção aí antes de fazer exercício, tudo bem? Então essa aulinha era mais curta para vocês, é só para corrigir esse que estava faltando. Agora zeramos aqui a parte da correção, tá bom? De agora em diante, toda aula que a gente passar para vocês é só revisão mesmo de prova, tá? Nós vamos começar nossa apostila só na próxima semana, tá bom? Já chegando no finalzinho das provas, aí no finalzinho de semana que vem a gente começa, aí dá uma acelerada também, né? Final do ano tá chegando, como eu tenho falado para vocês, tá bom? Então eu quero de vocês aí fazer esse exercício, fazer a correção aí, tá bom? E a tarefa mínima dessa aula. Não esqueça de fazer a tarefa mínima para a prova, gente. Depois eu vou cobrar para fechar a terceira nota de vocês também. Beleza? Então já vão fazendo aí já, que eu vou olhar essa semana aí a tarefa de vocês. É só a mínima, tá bom? Então
Até mais, um abraço para vocês. Até a próxima, galerinha. Fui, até mais, tchau, tchau.